Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sem mais delongas, vamos começar. 2 horas em ponto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meu nome é Vitor da Silva Carvalho, eu sou gerente da editora Karger aqui no Brasil e em alguns países da América Latina. A editora Karger, de uma maneira bastante breve, para aqueles que não conhecem, né, uma editora extremamente tradicional em ciências da saúde e ciências biomédicas. Então, ela foi fundada em 1890, quando teve aquele momento de efervescência, né, de algumas editoras surgindo lá na Europa. A Karger estava naquele momento também. Por exemplo, a Elsevier foi fundada em 1880. 10 anos depois, a Karger já estava no seu momento também de fundação. A grande diferença é que ela focou todos os seus olhares, né, para a área de ciências biomédicas e ciências da saúde. Então, ela tem um portfólio um pouco mais enxuto, mas extremamente especializado e focado nessas áreas. Se você foi convidado para essa sessão aqui, muito provavelmente a sua instituição está com acesso ao texto completo da Karger. Todos os mais de 100 periódicos científicos estarão com o texto completo disponível para vocês. E eu convido que você possa entrar lá no site da Karger e desfrutar desses conteúdos científicos. Eu vou compartilhar aqui rapidamente uma informação. Espera aí. Que é esse guia aqui, né? Então, destaco que essa sessão será gravada, então amanhã, muito provavelmente amanhã, quando eu mandar o link da sessão para vocês, eu vou mandar também esse guia rápido dos periódicos da Karger, onde está facilmente separado por especialidade, né? Então, endocrinologia, geriatria, cardiologia, gastro, genética, nefrologia, bastante forte na Karger. E todos os periódicos estão hiperlinkados. Então, se você clicar aqui para conhecer o American Journal of Nephrology, você já vai ser direcionado à página e vocês estarão com o texto completo de 98 até o presente. Então, é uma base de conteúdo bastante extensa. O único requisito é que vocês estejam autenticados ou pelos IPs da instituição ou na opção também de acesso remoto que a sua instituição oferece. Nesse mesmo e-mail, que eu vou mandar para vocês com o link da gravação, os slides da apresentação e esse guia rápido, aqueles que precisarem de declaração de participação dessa sessão de hoje, é só me responder o e-mail que eu já envio na sequência a declaração, já estão todas prontas, mas como eu não tenho um sistema automatizado para fazer essa distribuição, realmente preciso só que vocês me respondam, desejo a declaração, e eu já envio na sequência, beleza? Acho que, como comentários iniciais, esses são todos. Eu vou direto para a apresentação. O microfone, acredito que não está ativado, mas o chat está liberado, então fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, conversarem também aí entre vocês, caso um queira acrescentar em um comentário do outro, responder alguma dúvida que saiba. Acho que realmente a ideia é essa, né, que todos nós possamos sair daqui, se possível, melhor do que entramos, e todos nós somos seguramente detentores de conhecimentos, e essa troca é muito importante. O objetivo da sessão, compartilhar dicas para escolher o periódico adequado para publicar o seu manuscrito. Vitor, você já publicou 250 artigos em periódicos internacionais? Não. Vitor, você recebeu um treinamento dos editores da Karger, compartilhando algumas melhores práticas para facilitar nesse momento da publicação científica? Sim. E o meu objetivo é realmente esse, fazer essa ponte, compartilhar algumas melhores práticas, algumas dicas e conselhos, para, enfim, engatilhar alguns interesses, compartilhar informações relevantes, instituições, ferramentas também que podem auxiliar de uma maneira bastante prática vocês nesse momento de selecionar o periódico adequado para publicar o seu manuscrito. Beleza? Como eu disse, a sessão vai ser gravada para aqueles que não conseguirem ficar até o final, porque eu acho que a gente vai usar ali, vai beirar as 2 horas de sessão que eu tinha agendado, é bastante longa, mas os que não puderem vão receber a gravação amanhã. Então, vamos lá. Um sumário rápido do que a gente vai conversar. Então, primeiro, a importância de fazer uma escolha assertiva do periódico, né, para publicar. Algumas dores e dificuldades que são bastante comuns
nessa etapa, né, específica do ciclo de publicação científica, consequências de escolhas erradas, né? E também algumas dicas para um processo de seleção assertiva. Então, as melhores práticas, as tais das revistas predatórias, análise do título, métricas como fator de impacto, SiteScore, H-Index e também o Qualis, e algumas ferramentas que auxiliam na identificação da revista. Então, a importância da escolha do periódico. Obviamente, o periódico ele é um veículo oficial de comunicação, né, do conhecimento que foi produzido para você divulgar, capilarizar isso e levar esse teu conhecimento para mais pessoas, para ao redor do mundo, pois esse periódico estará indexado em várias bases de dados e vai te ajudar nessa tarefa de pegar o seu conhecimento, obviamente passar por um mérito científico, um crivo, né, da revisão por pares, e depois vai te ajudar a distribuir, a amplificar a presença desse teu novo conhecimento que você acabou de produzir. E aí, sendo esse veículo, né, essa ponte, esse canal oficial de comunicação científica, né, é extremamente importante você fazer uma escolha de uma maneira assertiva, porque quando você escolhe essa revista, como que ela vai levar? Né? Vai levar com credibilidade? Quando os leitores ao redor do mundo, ao redor do país, da cidade, encontrarem o seu artigo e verem aonde ele foi publicado, isso é um fator positivo, isso é um fator que levará eles a levantar questionamentos ou não, tem uma presença, tem um nome, vai levar com respaldo, né? O processo de revisão por pares dessa revista, ele é um processo consistente, corpo editorial da revista é um corpo editorial engajado, tem algumas instituições afiliadas que também dão o suporte para esse mérito científico, né, dessa revista. Vai levar com eficiência, né? O processo de revisão é um processo muito demorado, o processo de publicação é muito demorado ou realmente é algo em um tempo mais justo. É uma revista que está indexada em várias bases de dados ou não está indexada em poucas bases de dados, porém as bases de dados que são relevantes para você. Vai levar com rapidez, né? Por exemplo, tem algumas revistas que já tem aquele online first, né? Tem outras que não tem, e isso pode ajudar a acelerar um pouco o processo de disponibilização desse teu conteúdo para o mundo. E vai levar as pessoas certas, né? A comunidade, no geral, que acessa aquela revista, algumas instituições, institutos de pesquisa, é a audiência são as pessoas com as quais você deseja se comunicar ou não. Então, escolher um periódico vem carregado com tudo isso. Obviamente, também, quando você publica o seu artigo, encoraja discussões, produção de novos conhecimentos, contatos, né, colaborações científicas, um reconhecimento também, sem dúvida nenhuma, valida e coloca um selo de qualidade no teu conteúdo, e isso se refere principalmente ao processo de revisão por pares. Claro que você já imputou ali, durante toda a sua pesquisa, né, os méritos científicos apropriados, porém, quando você passa por esse processo de revisão, né, onde os melhores especialistas de diversos lugares fazem uma análise desse teu conteúdo, né, escaneiam, da introdução às referências, tudo que você colocou ali, e te dá um feedback, te ajuda, com certeza, a lapidar melhor esse conteúdo, e a tua entrega no final, com certeza, é um conteúdo que vem com uma chancela a mais e uma validação científica muito maior. E publicar na revista certa, o seu artigo potencialmente também tem mais chance de ser mais rapidamente baixado, comentado, citado, aumentando o impacto. Então, você investiu ali 1, 2, alguns anos da sua vida fazendo essa pesquisa, e chega nesse momento que você vai escolher, né? Você tem esse diamante na tua mão, você vai escolher em qual veículo você vai colocar ele para te ajudar nessa tarefa de levar esse conhecimento adiante. E, portanto, é um momento extremamente importante. Junto com a sua importância, surgem também algumas possíveis dores e dificuldades, sendo a primeira delas aquele paradoxo da escolha, né? Que ao mesmo tempo que nós desejamos ter várias opções, porque isso é um sinônimo de liberdade, né? Eu quero ter liberdade para escolher dentre várias opções. Quando nós temos muitas opções, às vezes deixa esse processo de escolha um pouco mais
dificultado, né? Às vezes confuso. Eu digo que a falta de opções, muitas vezes, ela é limitante, né? O excesso de opções, às vezes, ele é um pouco paralisante. Então, a gente fica exatamente sem saber o que escolher. Quem nunca entrou no Netflix lá, né? Não tinha nenhuma série, não estava acompanhando nenhuma série, e ia decidir se ia começar a ver uma série nova, ou ver um filme, ou ver um documentário, e gastou ali uns 20 minutos tranquilo, rodando pelo catálogo, e no final, às vezes até abandona a Netflix. Eu mesmo já passei, já fiquei meia hora lá, conversando com a minha mulher, tentando para ver o que a gente ia achar. E quando tem muita opção, você fica nesse lugar um pouco mais indeciso, né? É normal. Muitos não sabem nem ao certo por onde começar, né? Então, beleza, tenho meu conteúdo, quero achar uma revista, vou onde? Vou na PubMed, vou no site de uma editora, onde tem esse ambiente online, né, que eu vou poder encontrar essa informação que vai me mostrar qual que é a revista certa para esse conteúdo. De maneira geral, já posso falar que esse site com a resposta assim de cara não existe, mas existe alguns inputs, alguns lugares que você pode visitar, algumas conversas que você pode ter, que vai facilitar muito esse teu momento de seleção da revista para que você possa realmente fazer uma escolha bastante fortalecida, né, do periódico. E onde buscar, quais pontos analisar para obter assertividade, né? Então é só o fator de impacto, agora é o site score, eu preciso ser acesso aberto ou não. Então tem uma série de perguntas e, obviamente, todas elas devem fazer parte desse momento de seleção e que você possa endereçar a cada uma delas com a atenção e o cuidado apropriado nesse momento. Porque, caso você não o faça, pode ter algumas consequências de fazer uma escolha errada. Entre elas, uma que é muito comum, rejeição do artigo. Até na outra sessão, que vou fazer também sobre desmistificando a revisão por pares da Cargill, eu falo sobre os motivos de rejeição também. E um dos principais motivos de rejeição dos artigos, assim, realmente disparado, é que aquele conteúdo não está alinhado com o escopo da revista. Simples assim. Até a melhor pesquisa do mundo pode ser rejeitada se for submetida ao periódico errado. Não adianta. Você pode ter descoberto melhor tratamento para Alzheimer, mas se você enviar para uma revista que o foco dela vai para depressão, enfim, pode correr uma chance de seu artigo ser rejeitado por essa diferença, né, entre o seu conteúdo e o escopo. Isso gera algumas subconsequências ali, né, que é perda de tempo, é frustrante, é cansativo. Dentre elas, pode gerar um residual ali de outras consequências, né, que são até um pouco mais perigosas. Por exemplo, na questão da perda de tempo. Vamos dizer que você submeteu para uma revista e aí você fica em stand-by ali, né? Porque você não pode submeter para várias revistas ao mesmo tempo, esperando o feedback do journal. Tem revista que demora para te dar essa resposta. Então, vamos dizer que você fica ali 3 semanas, ou chega a beirar um mês que você está em stand-by para receber um feedback da revista e você recebe que foi uma rejeição. Então, você, se não tivesse já preparado uma outra lista, né, já não sabe de bate-pronto para qual outra revista você vai submeter, agora você vai ter que buscar de novo outros títulos. Muito provavelmente você vai ter que ajustar o seu manuscrito em acordo com o guia para autores daquela nova revista. Isso também vai te tomar mais tempo, e aí você submete para aquela revista. Isso também pode levar mais um tempo, vamos dizer que sofre uma outra rejeição. E aí depois, quando você submete de novo, vamos dizer que passa ali uns 3, 4 meses, né? E o perigo de alongar muito esse período em que você terminou de publicar o seu conteúdo e você tê-lo publicado, terminou de produzir o seu conteúdo e tê-lo publicado em uma revista, é que se você alonga muito, acho que o grande perigo é realmente, durante esse tempo, surgirem outros artigos que são muito importantes e que fazem uma correlação direta com aquele seu tópico, com aquele seu conteúdo. Por quê? Se surge
muita literatura nova, né, e que conversa muito forte com aquele seu manuscrito preparado, muitas vezes quando você submeter para a sua próxima revista, nessa tentativa de publicar, pode ser que o editor, os revisores falam, olha, mas já tem artigo mais recente, extremamente importante, falando sobre isso que você precisa considerar. Então, eles vão te pedir para fazer uma nova revisão de literatura, incluir essas novas informações que surgiram na comunidade científica, e aí realmente você vai ter que voltar para o seu trabalho, para o seu estudo, e isso gera um retrabalho enorme. Então, realmente, você alongar muito esse tempo que você já tem seu conteúdo pronto e você tem o seu conteúdo publicado, pode surgir alguns entraves nesse período. Ou também, por exemplo, vamos dizer que naquele momento que você acabou de produzir o seu conteúdo ali, você está com um timing bom, né, que a comunidade, de maneira geral, está falando muito sobre aquele assunto, ele está em alta, e aí se você também fica sofrendo rejeições simplesmente pelo fato de que não está exatamente ajustado com o escopo da revista, pode ser que passe esse timing também, quando o seu conteúdo é publicado, às vezes ele já não vai ter aquele impacto, aquele número de visualizações que teria se você tivesse conseguido fazer isso em um processo mais justo. Fora que é frustrante, é desmotivador, é cansativo e tudo isso, né? Outra consequência de possivelmente fazer uma escolha errada é cair em revista predatória. Eu vou falar um pouco melhor disso mais à frente, mas para fazer uma metáfora bem clara, é você pegar o seu artigo e rasgar ele e jogar no lixo. É isso. Primeiro que seu artigo, 2 pontos, né? O seu artigo não vai ser encontrado, porque essas revistas elas dizem que estão indexadas nas principais bases de dados, mas efetivamente não estão, somente são encontradas pelo Google. E se for encontrado, muito provavelmente nunca vai ser citado, nunca vai receber algum reconhecimento científico devido quando os leitores perceberem a revista que foi publicado, né? Então, cair em revista predatória, você vai pegar esse 1, 2 anos que você estudou e que você produziu conteúdo, vai amassar e jogar fora. E o pior, ainda vai pagar para fazer isso, né? Porque elas cobram uma taxa de publicação. E dos males o menor aqui, né, até uma reflexão, pode ter possivelmente um impacto reduzido da sua pesquisa. Ah, Vitor, como assim? Vamos dizer que você tem um artigo extremamente focado em diálise na nefrologia, e aí você encontra lá uma revista dentro da nefrologia mais generalista, que aborda diversos subespecialidades, né, subtemas, e você consegue publicar lá, beleza, o teu artigo está naquele contexto ali, primeiramente, parabéns. Mas vamos dizer que ao mesmo tempo, né, se você tivesse procurado um pouquinho melhor, enfim, tido contato, tem outro periódico que o título é Diálise, ou Annals of Dialysis, ou Reviewing Dialysis, e por aí vai, que basicamente é muito mais de nicho e do escopo da revista, o título da revista conversa diretamente com aquele conteúdo que você propôs, e muitas vezes importantes institutos de pesquisa, hospitais, centros de referência em diálise já consomem muito mais aquela revista exatamente por ser de nicho. Então, possivelmente, se você tivesse colocado seu artigo aqui, às vezes a comunidade já poderia, né, muitas vezes aquele público que até assina os alertas da revista já poderia ter encontrado esse conteúdo, ter uma maior visibilidade de uma maneira mais rápida, possivelmente mais citação, colaborações científicas de uma maneira um pouco mais intensa do que nessa outra revista, né? Mas aí, sem dúvida nenhuma, esse daqui dos males o menor. Então, é importante, né? Você tem esse ouro seu, que é esse conhecimento novo, que vai preencher uma lacuna, né, de conhecimento na ciência. Você precisa selecionar um veículo que vai te ajudar nessa divulgação, nessa distribuição, que vai te ajudar com credibilidade, com rapidez, com respaldo, com acesso aberto ou não. E pode ser não tão simples, né, encontrar esse veículo, essa revista, e se você faz uma escolha errada, tem algumas consequências, das mais graves até as mais simples, né? E aí trago, né,
uma proposta, uma dicas para fazer um processo de seleção assertiva. São várias etapas, digamos assim. Eu gosto de falar, às vezes é interessante você investir 1 ou 2 dias fazendo um processo mesmo de seleção, né? Toda pesquisa que você fez durante aqueles anos, a seleção da revista também acaba sendo uma pesquisa. Então, considere isso como parte, né, desse processo de pesquisa mais complexo que você já está acostumado ou acostumada a fazer, e invista ali 1, 2 dias, porque às vezes tenta fazer isso de uma maneira muito rápida, de uma maneira querendo o resultado mais acelerado, mas aí pode ser que sofra uma rejeição de bobeira e aí não investiu 1 ou 2 dias no começo e perdeu ali 3 semanas nesse stand-by de submeter para publicação e receber a resposta da revista. Então, às vezes, investir 1 ou 2 dias, que no final você encontre o título com segurança, fala, faz total sentido, pode te economizar algumas semanas que você teria perdido por tentar fazer uma submissão para outros títulos. Primeiro, olhe para o seu artigo, né? Pô, Vitor, eu passei 1 ano, 2 anos fazendo essa pesquisa, eu já sei tudo do meu artigo, tá? Mas não é no detalhe, né, daquele seu conhecimento do gene X com a doença Y. É realmente você ter um olhar um pouco mais holístico, né? Fazer essa terapia ali com o seu artigo, essa análise, para você entender ele de uma maneira um pouco mais sistêmica, né? Então, ele é um conteúdo de nicho ou mais generalista? É um conteúdo talvez até mais interdisciplinar ou é extremamente especializado? Vai falar do gene XYZ na doença H. O seu público, quem que são, né? Às vezes fala, meu público são todos os médicos, né? Todo mundo que é médico possivelmente vai ter interesse no meu conteúdo, mas isso é um universo infinito, assim, é muito grande, então, às vezes, fica mais difícil se você pensa dessa maneira, né? Então, são endocrinologistas, você começa a ter uma segmentação ali que faz sentido. São endocrinologistas com foco em diabetes. Pô, melhor ainda. E o meu artigo ele traz uma informação nutricional, uma informação também que conversa com a cardiologia ali, e isso te ajuda a especificar um pouco mais para você poder encontrar a revista que conversa melhor com essa audiência, né? Então, são pesquisadores, são profissionais da prática, são especialistas ou são generalistas. O alcance e o impacto do seu conteúdo, da sua pesquisa, ele é mais regional ou ele é mais internacional? Às vezes, fez-se um estudo que descobriu uma droga, uma medicina alternativa, um remédio que extrai de uma planta que só existe na Mata Atlântica, que serve para tratar uma doença de uma comunidade específica da cidade de Minas Gerais, e esse estudo, essa pesquisa seria extremamente interessante para alguma política pública ali do local e tudo mais. Então, o quanto que esse teu estudo, né, por exemplo, seria interessante para um periódico que é publicado na Holanda, né, que a editora está na Holanda, ou Chicago, o quanto que esse conhecimento vai ser interessante para os periódicos internacionais. Obviamente que sempre, né, a ciência possibilita essas conversas, essas trocas, né? Mas tende a ser um pouco mais difícil, ou não. Você realmente fez uma pesquisa que as suas descobertas, a sua discussão se aplica a um cenário internacional de uma maneira intensa, né? Por exemplo, tudo que foi publicado com relação ao Covid-19 é uma abrangência internacional forte. Então, é interessante fazer essa análise e não desmerecendo nem um pouco aquelas pesquisas que têm um impacto regional, são extremamente interessantes, são extremamente importantes e, sim, cada vez mais, na verdade, cada vez mais não, né? A ciência tem que conversar muito, né? Tem que andar muito de mãos dadas com essa sociedade que ela está inserida. Então, se a tua pesquisa
tem um impacto regional forte e vai levar a mudança de uma política pública, cara, atingiu o objetivo fim da ciência como um todo, né? Então, realmente, quando eu falo esse impacto regional internacional, não é favorecendo nenhum ou outro, é só realmente para ter isso na cabeça, né? É um estudo de caso, é um artigo original, é uma revisão? Qual é o tipo, né, de estudo que você fez ali? Pesquisa laboratorial, pesquisa translacional, né? Vai da pesquisa experimental à prática clínica. Então, por que, né, fazer isso? Porque tem algumas revistas, tem alguns periódicos que eles já falam de cara, né? Não publicamos estudos de caso. Tem outros periódicos que falam que é um periódico somente de revisão sistemática. Então, você não vai submeter lá um case report, porque não faz sentido. Então, ter esse olhar para o seu conteúdo antes, né, de você buscar a revista. Então, para você encontrar a revista certa, né, primeiro tem que saber o que você quer encontrar. Então, faz essa breve análise com o seu artigo. E aí, pode-se, por exemplo, fazer um método aqui, né, uma ferramenta de um funil de seleção. Eu, particularmente, eu gosto bastante desse funil, tem um background de marketing digital, e no marketing digital usa-se bastante funil, então realmente busquei fazer essa correlação e pode fazer sentido, onde na primeira etapa, né, da boca do funil, é realmente você fazer um processo de coleta, né, de possíveis revistas que publicariam o teu conteúdo de uma maneira mais massiva, né, mais amplificada. Depois você vem por um processo de descarte também mais sem tanto refinamento. Depois você refina com base em algumas informações, métricas, acesso e por aí vai. E no final você escolhe. Então, possivelmente fazendo isso, acho que quando chegar no final você vai ter uma segurança bastante reforçada, né, para submeter e ter certeza que faz sentido. O que vai ser publicado, obviamente, são outros 500, né? Pode ter outros, pode não, terão outros fatores que influenciarão essa aceitação, mas que pelo menos faça sentido essa escolha aos olhos dos editores e da revista. Então, nessa primeira etapa, colete revistas potenciais e prepare a sua shortlist, né? O que você pode fazer de uma maneira geral? Primeiro, não desmerecer em nada a comunidade da sua instituição, né? Às vezes já pensa, vou procurar na internet, vou procurar em tal lugar, sendo que ali do seu lado, em uma conversa, já poderia surgir alguns insights muito valiosos e muito detalhados que podem te beneficiar, né? Então, às vezes, na tua universidade, tem editores-chefes de periódicos internacionais ou periódicos nacionais. Se não são editores-chefes, muitas vezes é um editor associado ou é um membro do corpo editorial que também está altamente envolvido com as publicações daquele periódico. Se não são necessariamente editores, às vezes tem pesquisadores muito provavelmente tem pesquisadores na sua instituição que fazem revisão constantemente para periódicos internacionais, periódicos respeitados, e isso, às vezes, você consegue encontrar ou no Publons, né, pesquisando lá na sua instituição, encontrando os revisores, você consegue ver para quais periódicos aquele especialista ou aquela especialista fez revisão, no próprio currículo Lattes. Então, também converse com esses pesquisadores da sua instituição, converse com os profissionais da informação, bibliotecários, têm muito conhecimento, são especialistas nesse assunto, poderão te apontar algumas bases de dados, poderão te ajudar a analisar as métricas, a explicar no detalhe o que isso significa, a te ajudar a respeitar uma política por exemplo, de um acesso aberto, de financiamento, enfim. E realmente caminhar lado a lado com você nesse momento da escolha da revista. Então, visitem lá as bibliotecas, seguramente eles estarão disponíveis e contentes em te facilitar essas informações. Depois, claro, analise suas referências bibliográficas. Então, se você fez citação, né, em um artigo
que conversa diretamente ali com o teu conteúdo, o periódico que publicou aquele artigo potencialmente também pode ser interessado em publicar o teu artigo. Pode pesquisar o seu tema do seu conteúdo em algumas bases de dados específicas e ver ali aonde foram publicados também. E 13 ferramentas gratuitas para te ajudar a identificar periódicos convergentes com o seu artigo. Olha só, fiz essa apresentação semana passada e eram 12. Então, achei mais uma para compartilhar com vocês de última mão. Então, várias delas, a que eu encontrei ontem foi a Sage Journal Recommender. Então, aqui faço um pouco de marketing gratuito também para os meus queridos competidores de outras editoras, mas realmente o propósito dessa sessão é ampliar a discussão sobre esse assunto e facilitar, né? Então, todas elas funcionam da mesma forma. O que vai ser? Você vai pegar o texto do seu manuscrito, às vezes na íntegra, ou às vezes o abstract, copiar, colar na ferramenta. Elas vão analisar isso e te recomendar as revistas. Simples assim, uma user experience extremamente facilitada, cada uma delas talvez com algum enfoque, né? Então, eu vou explorar algumas aqui, só para exemplificar um pouco melhor. Eu descobri hoje que o pessoal de TI da Carg resolveu fazer uma atualização na ferramenta da Carg, então eu falei, poxa, muito obrigado, vocês me ajudaram muito na sessão que eu vou fazer. Então, assim, está sendo melhorada, mas acredito que amanhã, ou no mais tardar, quinta-feira, a ferramenta já esteja disponível de novo. E quando eu enviar para vocês os slides por e-mail, já vai ter o link lá que vocês vão poder clicar e acessar. Então, é a Carg Journal Scout, por enquanto, está passando por uma atualização. Mas, para não deixar de falar, né, vou propor aqui uma outra solução. Dentro do site da Carg, vocês podem encontrar aqui o Subject Guide. Então, realmente um guia, né, por algumas áreas específicas que você pode explorar. Então, por exemplo, de maneira geral, o meu conteúdo é sobre psiquiatria. Então, você pode vir aqui na área de Psychiatry and Psychology e nesse menu aqui, Publications. Então, aqui você vai conhecer tanto a série de livros quanto os periódicos que estão disponíveis nessa especialidade. Então, também já pode dar um caminho inicial para você. Psychopathology é um periódico oficial da World Psychiatric Association, uma das principais associações mundiais de psiquiatria, extremamente importante, publicam oficialmente no Psychopathology. Neuropsychobiology também, afiliado com instituições internacionais. Psychotherapy and Psychosomatics, para aqueles que precisam do fator de impacto, tem um fator de impacto de 17. Então, aqui também, vindo no site da Carg e explorando o Subject Guide, pode ser um primeiro caminho para vocês. Mas, acredito que aqui a 2 dias, por exemplo, o Carg Journal Scout já voltará ativa e vocês realmente farão só isso. Copia o texto, cola lá e vai clicar em Suggest Journals e vai aparecer alguns periódicos que fazem sentido. Journal Guide, da American Journal Experts, eles são prestadores de serviço, né? Tanto para autores, muitas vezes também para revistas e editoras. Então, eles também têm uma base de periódicos que eles conhecem bastante e podem te ajudar a identificar qual que é o melhor. Nesse caso, eles são interdisciplinares, né? No caso da Carg, foco, como eu disse, ciências da saúde e ciências biomédicas. Esse e alguns outros são interdisciplinares. Então, aqui eu coloquei só um exemplo mesmo, título, depressão, e copiei um abstract. E ele vai te recomendar. Então, nesse caso, recomendou só um, mas seguramente quando vocês colocarem outros abstracts aí, pode ter mais resultados aqui, já vai te trazer o journal name, quem que é a editora, fator de impacto, se é acesso aberto ou não, entre outras informações que te ajudam a explorar. Elsevier Journal Finder, também é uma ferramenta bastante interessante. Do mesmo modo que a da Carg vai buscar no portfólio da Carg, o da Elsevier vai buscar no portfólio da Elsevier, com a diferença que a Elsevier realmente ela é interdisciplinar. O American Journal Experts, ele explora várias editoras, né? Então, você não fica restrito a uma editora só.
O Elsevier Journal Finder oferece algumas outras informações também aqui que você pode já filtrar. E, no geral, ele vai te dar um Text Match Score, né, o quanto o seu texto está coerente, né, com o escopo desse periódico, vai dar o Site Score, vai dar o fator de impacto, taxa de aceitação, tempo para a primeira decisão e tempo para a publicação depois de aceito. Então, algumas métricas também que são importantes. Tem até mais informação aqui de APC, né, se aplica ou não aplica, período de embargo, entre outros. Então, você também pode explorar o da Elsevier ou de outras ferramentas dessas. Então, a carga, como eu disse, foca em ciências biomédicas, busca no portfólio, uma editora muito tradicional. Também vai te mostrar muito dessas informações, o nome do periódico, fator de impacto, site score, a descrição, né, o escopo, quais bases estão indexadas, guia para autores, também informação se aplica o Article Processing Charge ou não, tudo de bate-pronto ali, exatamente nessa mesmo estilo de visão, né, que o Elsevier também tem, para você bater o olho e já conseguir identificar. A Edans também, similar à American Journal Experts, eles são também um prestador de serviço, né, tanto para autores quanto para editoras, engloba várias áreas de conhecimento, engloba várias editoras também. Então, vai te dar o nome do periódico, fator de impacto, descrição e um outro filtro customizável. Tem o link aqui. A Web of Science Manuscript Matcher vai te mostrar, obviamente, dentro dos periódicos que estão indexados na Web of Science. Isso sempre tem um fator, né, que é um pouco mais restritivo e outros não, né? No caso da Cargill, busca só no portfólio da Cargill. No caso da Elsevier, busca no portfólio da Elsevier. Na Web of Science, busca nas revistas indexadas. Obviamente, são várias revistas, mas pode ter o caso também que uma revista está na Scopus, mas não necessariamente está na Web of Science. Mas, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Engloba várias áreas de conhecimento, nome do periódico, editora, match score também, descrição e um filtro customizável. Aqui, eu acredito que você tem que criar um login, mas é gratuito para essa ferramenta, então é só fazer uma etapa ali, uma etapa de registro, e você pode explorar. Open Access Journal Finder da Enago, mesma coisa, são prestadores de serviço também, mas nesse caso eles buscam especificamente em periódicos de acesso aberto. Então, se para você é um requisito publicar no periódico de acesso aberto, pode ser interessante também utilizar a Open Access Journal Finder da Enago. Vai te mostrar uma série de informações, quem que é a editora, velocidade de publicação, o APC, entre outros. Está o link aqui. Então, de novo, coloca o manuscrito. Aqui você tem que colocar só o seu e-mail para continuar. Find Journal. Tem a Jane, busca em toda a PubMed, também destaca alguns periódicos indexados no Medline e na Duarte também. SJ Finder, várias áreas de conhecimento, busca em mais de 30 mil periódicos e te mostra uma série de coisas. Tem aí AAA, só com foco maior em engenharias e tecnologias. Springer, mesma ideia da Elsevier, né? Uma editora interdisciplinar, gigante. A Elsevier, tem a Wiley, e tem também a da Taylor & Francis, que eu coloquei lá na lista, mas não coloquei aqui o link, e da Sage, que eu descobri ontem, que eu coloquei na lista, mas também não coloquei um slide para elas. Mas aí só colocar o nome lá no Google que vai aparecer, e depois eu já atualizo aqui. Eu posso atualizar a apresentação antes de enviar. Então, são 13 ferramentas, né? Vitor, qual que eu utilizo? Na minha visão, a maior quantidade que for possível. Óbvio que se o teu conteúdo não é numa área mais de engenharia e tecnologia, talvez aí AAA não faça sentido. Se você não necessariamente ou não deseja publicar no periódico de acesso aberto agora, aquele Open Access Journal Finder não faz sentido, porque ele só vai buscar periódico de acesso aberto. Se não for de ciências da saúde, ciências biomédicas, na Cargill também não faz sentido você procurar. Se for, faz sentido você procurar na Cargill e em todos que você desejar. Então, nesse momento, minha recomendação é que realmente fizesse nessa coleta mais massiva, onde você copia, cola, vai aparecer ali um top 5, top 10, e você vai registrando, né, esses periódicos, coloca o link ali, vai colocando numa planilha Excel, num Word, em algum outro documento,
para que depois você tenha, né, uma lista inicial para trabalhar sobre. Então, você faz essa coleta um pouco mais quase automatizada, né, para depois você esmiuçar e detalhar melhor ela. E eu acredito que isso tende a ser uma tendência, né? Cada vez mais editoras vão ter essa ferramenta e eu acredito que cada vez mais essas ferramentas serão mais assertivas, né? Porque com tecnologia de inteligência artificial surgindo e evoluindo nesse ritmo aceleradíssimo, fazer essa comparação do conteúdo que você coloca ali com um escopo de um título que está disponível na web, fazer essa análise, né, de coerência é uma das coisas mais fáceis para inteligência artificial, e essas camadas, né, de tecnologia cada vez mais agregam nas ferramentas. Então, isso acho que veio para ficar e melhorar. Então, já contem com essas ferramentas e usem. Então, fez essa primeira coleta, né, preparou sua shortlist, conversou com seus pares, conversou com bibliotecárias, bibliotecários, utilizou essas ferramentas, analisou ali suas referências e você tem agora um material provavelmente robusto na sua mão para trabalhar, né? E você pode fazer um descarte também um pouco mais massivo nesse momento. Primeiro, confirme, né, que não se trata de uma revista predatória. Obviamente, se você utilizou essas ferramentas da Carg, dessas outras editoras, dos prestadores de serviço, não surgirão revistas predatórias ali. Teve um caso, se eu não me engano, relatos, né, de que na Jane, naquela plataforma, acabou surgindo algum título predatório, mas de maneira geral, se você utiliza dessas editoras, já está garantido, né? Mas vamos dizer que você encontre lá pelo Google Scholar ou outras fontes de informações um periódico e não conhece exatamente o título, nunca ouviu falar, então tenha certeza de que não é potencialmente uma revista predatória, né? Então tem o site BIOS List. Antigamente tinha os Top Predatory Journals, mas aparentemente o site está fora do ar. E tem também o Think Check Submit, né? Eu vou abrir aqui também, deixa eu fechar essas outras coisas. O BIOS List, o que eles fazem basicamente é fazer uma lista de A a Z de todos os títulos de periódicos ou até de editoras que são potencialmente predatórios. Então, long story short, né? Não sei exatamente traduzir isso aqui. Se está aqui, não considera. Achou ali um American Journal de alguma coisa, abriu esse site e o mesmo nome está aqui, já descarta, porque eles fazem uma análise periodicamente de revistas que são potencialmente predatórias. Simples assim, né? Tem alguns periódicos que eu abri aqui, né? Que eles apresentam alguns elementos que, se você não conhece a revista, vale a pena ficar atento. Primeiro, periódicos que têm um escopo muito aberto pode ser um fator que te leve a questionar. Então, por exemplo, esse daqui, o escopo são research articles em theoretical science, biologia, química, física, zoologia, medical studies, environmental studies, matemática, estatística, geologia, engenharia, ciências sociais, ou seja, aceita exatamente de tudo e todos. Então, realmente é algo que pode ser um fator para se questionar. Diz que está indexado em algumas bases de dados. Se diz que está indexado, o que a gente pode fazer é simplesmente consultar, né? Então, British Journal of Science. Achou um título, mas o título que achou é British Journal of Biomedical Science, publicado pela Frontiers. Frontiers é bastante reconhecida, bastante credibilidade, mas não é esse tal desse British Journal of Science. Então, de cara, ele diz aqui que está indexado em uma base, que é a DOAJ, extremamente confiável. Você entra na DOAJ, gratuito, procura ali.
E se não tiver ali, enfim, você já vê que o periódico está mentindo aqui na página. E outra informação também que destaca um pouco isso é que ele fala que está indexado em várias bases de dados e depois aqui, articles are searchable in Google Scholar. Então, pô, se você está indexado em outras bases de dados, os seus artigos também são encontráveis lá, né? Mas aqui ele dá esse destaque que são encontrados especialmente no Google, porque realmente para encontrar esses periódicos predatórios é só via Google mesmo. Então, se você não conhece o periódico, procura onde está indexado e procura na base, né, que eles dizem que estão indexados. Um escopo muito abrangente é estranho. Às vezes o nome tende a ser similar a outros periódicos reconhecidos exatamente para pegar pessoas ali no erro, né? E tem outros que estão aqui nessa lista, né? Aquele lá, o site, até você já ficava um pouco incomodado, né, com a qualidade do site, mas tem outros que trabalham bem no site, né? Fazem um trabalhinho aqui de marketing e design um pouco melhor. Basicamente, qualquer um de nós podemos ter um site, né? É só a gente comprar um serviço de hospedagem, procurar um domínio, Journal of Victor Carvalho. Se não tiver, eu posso comprar esse domínio e criar lá www.journal of Victor Carvalho e criar um site. E aí, depois que eu crio um site, as ferramentas que tem para eu tornar isso daqui visualmente interessante, todas as informações que eu quiser colocar, eu vou poder colocar. E realmente o que pode ajudar-nos nesse momento é esse pessoal que faz esse trabalho de rastreio, então se está aqui já desconsidera, e as outras informações também, né? Então aqui eles tendem a colocar algumas métricas, né? SGI Factor, que pode se passar, então é o fator de impacto, né? Esse Cosmos Impact Factor não é o fator de impacto da Clarivate, da Web of Science, mas pode ser que isso passe despercebido por algumas pessoas. Por isso que é interessante fazer todas essas conferências, né? Ver onde está indexado, procura lá. Se diz que tem um fator de impacto, olha lá no relatório do JCR se a revista aparece lá mesmo. Provavelmente não vai aparecer, então você já tem sua resposta. Ah, Vitor, mas eu não sei olhar no Journal Citation Report. Biblioteca te ajuda, né? A CAPES assina e a sua instituição provavelmente tem acesso e provavelmente tem tutoriais também que a própria CAPES e treinamentos oferece. E tem o Journal Think, Check, Submit, que eles também te trazem uma série de perguntas aqui para você fazer essa conferência, né? Você ou seus pares, né, conhecem o periódico, uma série de perguntas que te leva a saber se esse periódico é confiável ou é duvidoso para você decidir e saber se potencialmente é predatório ou não. Então, o periódico está claro sobre o tipo de peer review, onde está indexado. Então, uma série de perguntas que você pode passar por aqui também, né? Belong to COPE, ou DOAGE, OASPA, que pode te ajudar. Então, depois que você respondeu todo esse checklist que eles propõem aqui, você pode submeter, se você respondeu sim, né, para a maior parte dessas perguntas que estão aqui em cima. Então, é outra ferramenta que pode ajudar bastante. Então, coloquei os dois links aqui. Pontos para desconfiar, né? Publicação rápida demais. Fala que daqui a 3 dias teu artigo estará publicado e disponível para a comunidade. E isso, 3 dias não tem uma revisão por pares que dá para fazer. Nem a Open Peer Review, que tende a ser mais rápida, aberta, transparente, em 3 dias já para ter a publicação oficial é complicado. Às vezes preços muito baratos, né? E aí tem algumas ressalvas. No caso de periódicos de acesso aberto que são Diamond ou Platinum Open Access, que aí são periódicos que não cobram dos autores, então aí beleza. Mas o que eu digo aqui é eles cobrarem e você tem ali uma média de preço que
que está vendo, né, de alguns periódicos, não são eles os preços mais acessíveis possíveis, mas às vezes cobra um preço ali que é barato e que soa interessante, fala, pô, já vai me valer a pena, é um British Journal de qualquer coisa, é um preço mais barato, deve ser relevante, diz que tem fator de impacto, não conferir e acho que vale a pena. Às vezes não é. Os nomes, às vezes, parecidos com journals reconhecidos. Informações não tão claras no site. O site de um periódico científico ele tem que ser o mais transparente possível, te oferecer todas as informações de bate-pronto, bem destacada. Então, se você não acha ali onde está o escritório, né, daquele periódico, não tem um contato, não diz quem que é o corpo editorial, a política de revisão por pares, qual o tipo de revisão por pares que é, licenças, copyrights, quais são os preços, tudo isso tem que estar o mais transparente possível. Se num site você começa a ter dificuldade para achar essas informações, já também é um sinal duvidoso. Indicadores, métricas, site score, fator de impacto, confere, indexação, confere. Pronto. Isso naqueles periódicos que você não conhece, né, e está com dúvida. Acho que essas são algumas dicas que podem te ajudar a passar por isso sem grandes problemas. E, de novo, na dúvida também, converse com profissionais da informação, que eles poderão ajudar bastante. Aqui, para dar uma ideia da dimensão, nesse estudo aqui é de 2013, essa publicação. Submeteram um estudo falso de câncer, né, para vários periódicos, e 157 periódicos aceitaram aquele estudo falso de câncer e publicariam ele simplesmente para ganhar o dinheiro. Ah, não falei isso, né? Mas realmente a revista predatória é só uma maneira de ganhar dinheiro, enganando e se passando por uma revista científica. Então, 157 periódicos aceitaram um estudo falso de câncer, que é para dizer realmente que não teve nenhum tipo de processo de revisão, nenhum tipo de análise científica daquele conteúdo. E acredito que hoje isso seria até mais revistas que aceitariam pela crescente desses periódicos predatórios. E um outro artigo aqui também que foi publicado é que teve um surto, né, de Covid-19 na Sillard City, que foi devido ao consumo de Zubat. E assim, Zubat, até onde a ciência nos diz, né, Zubat é um Pokémon, né? Então, assim, não tem como. Apesar de ser um morceguinho, no Pokémon ainda é um Pokémon. E publicaram isso. E para você ver aqui, receberam em 14 de março e já publicaram em 18 de março. Então, também devemos estar atentos a isso. Então, tenha certeza de que você não está entrando em caminhos desconhecidos e perigosos e, caso tenha dúvida, descarte. Após essa etapa, leia, né, atentamente o escopo e objetivos de cada título. Isso, você pode fazer uma leitura inicial até um pouco mais rápida, só para tentar achar aquela informação de publicamos estudos de caso, não publicamos estudos de caso, publicamos somente revisões. Então, às vezes, você tem uma revisão lá e algumas revistas você já vai bater o olho no escopo, já vai estar lá. Somos uma revista de somente artigos originais. Então, você, revisão, já pode descartar e fazer também esse descarte um pouco mais massivo, considerando essas informações. Deixa eu ver se tem perguntas, estão surgindo. Ah, olha, legal. Compass to Publish. Falaram aqui também para identificar periódicos predatórios. Não conheço, vou dar uma olhada e obrigado por compartilhar. Acho que é isso aí. Vamos conversando no chat. Então, até agora, tudo tranquilo. Dá uma lida no escopo de objetivos para identificar se o teu formato de conteúdo, tipo de conteúdo é aceito por aquela revista ou não. Depois você começa a refinar, né? Então, eu até criaria, eu vou ver, de repente até conversar com a Carla para a gente criar um Excel, né? Onde você coloca ali o título, alguns critérios que você pode ir preenchendo, pode auxiliar. E você refina com base em algumas prioridades
que você tem. Então, você pode conferir se a editora, periódico ou editores possui algum tipo de associação, né, com essas instituições aqui. Até naquele Think, Check, Submit, tinha essas instituições lá no final, né? Então, realmente são associações que trabalham para a integridade, para a ética na ciência, nas melhores práticas, o COPE, o DOAJ, o OASPA e a WAMI. Então, se você não conhece aquele periódico, mas ou a editora, ou o periódico, os editores têm alguma afiliação com essas instituições, está tranquilo, não tem nenhum tipo de aspecto duvidoso, pode ir sem nenhum tipo de receio. Então, o COPE, o Committee on Publication Ethics, tem um site aqui, são mais de 10 mil membros, a CARG é membro ativo do COPE, então ele reforça os estándares de integridade, né, e ética, tanto na pesquisa quanto no processo de publicação. O site dele tem uma série de guias práticos, né, códigos de conduta, materiais grátis, casos, fóruns, seminários, que todos, grande parte desse material está disponível para nós todos acessarmos. Então, por exemplo, Ethical Guidelines for Peer Reviewers, melhores práticas por periódico, compartilhando informações entre editores-chefes, regarding possible misconduct. Então, uma série de materiais no site do COPE estão disponíveis relacionados à ética na pesquisa e na publicação. Recomendo que vocês possam visitar esse site. E se o periódico ou a editora é associada ao COPE, é um fator extremamente relevante. DOAJ, Directory of Open Access Journals, também um dos maiores diretórios, se não o maior diretório de revistas de acesso aberto no mundo. Possui estándares de qualidade, transparência, melhores práticas de publicações científicas. E as revistas indexadas no DOAJ, elas passam por um processo de avaliação. Então, todos os periódicos que estão lá, eles passam no processo de avaliação e recebem um selo, né, que foi aceito, e tem alguns que recebem até um selo DOAJ, para dizer que cumprem até alguns requisitos adicionais de qualidade. Então, de maneira geral, se você procurou o periódico na DOAJ, é um fator de credibilidade, é um fator de respaldo, que também é um fator tranquilizador. Óbvio que aqui estarão somente os periódicos de acesso aberto. Então, se você procurar aqui um periódico que é de assinatura, ele não estará aqui. Open Access Scholarly Publishers Association, também uma associação que fomenta e desenvolve iniciativas para o cenário de acesso aberto, tanto eventos, comunicações, padrões, materiais, conteúdos. Também as editoras podem ser associadas à OASPA. A CARG é uma editora associada, então isso também traz um rigor científico grande. E você pode analisar também se o periódico ele segue os princípios de transparência e melhores práticas. Princípios esses que foram exatamente criados por essas instituições que eu acabei de falar. Então, o site do periódico mostra lá o Aims e Scope, foi o que eu disse. Basicamente, o site da revista ele tem que ser o mais transparente possível, te dar todas as informações, todos os inputs necessários para você poder consultar e saber se faz sentido para você submeter para aquela revista ou se faz sentido você até consumir o material que aquele periódico propõe. O nome do periódico não pode ser facilmente confundido, né, por outros nomes. Isso é uma prática que realmente são de revistas predatórias. Tem que mostrar o processo de revisão por pares, quem que é o dono, quem que faz a gestão daquela revista. O corpo editorial também deve estar disponível ali. Alguma informação de contato com o time editorial, com o escritório da revista, informações de copyright, licenças, FIIs, né, para autor, o EPC nesse caso, se cobra, se não cobra, quanto cobra, como cobra, éticas, calendários e o tipo de acesso. Então, essas são algumas melhores práticas e princípios de transparência que você pode analisar também.
Outra informação que é extremamente importante, eu acho que vai ser cada vez mais importante também, você levar em conta, você considerar qual que é o tipo de acesso do periódico, né? É um periódico de acesso aberto? Sim, não. INCIDE, né? O APC, o Article Processing Charge? Sim, não. Então, por exemplo, tem alguns modelos aqui, né? Então, tem o Gold Open Access, Diamond Open Access e o Green Open Access. O Gold Open Access, sim, normalmente são esses periódicos tradicionais de acesso aberto, onde incide o APC. Esses valores, eles podem ser pagos tanto pelos autores e muitas vezes também pela instituição a qual o autor ou a autora é afiliado. Também tem algumas editoras que aderiram, por exemplo, ao acordo de Publish and Read, acordos transformativos do Plano S. A Carger é uma delas, onde basicamente ela faz um acordo no nível institucional e os autores afiliados àquela instituição podem publicar em acesso aberto nos periódicos da editora sem que incorra nenhum tipo de custos para eles, porque a parceria entre instituição e editora já provê esse tipo de benefício, né, de financiar os artigos dos autores afiliados em parceria com essa editora. E aí, a versão, né, quando você publica um Gold Open Access, a versão publicada já é acesso aberto, pode ser compartilhada sem nenhum tipo de restrição. Tem a questão do Diamond Open Access, que eu disse, que nesse caso não tem custos para autores. Então, normalmente são revistas que são financiadas, né, por algumas instituições, organizações ou sociedades médicas, por exemplo. No geral, eu não sei se todos, mas grande parte dos periódicos que estão indexados na Cielo, eles são nesse modelo de Diamond Open Access. Então, acho que vale até a pena reconfirmar essa informação, mas grande parte dos periódicos que estão lá não cobram dos autores, o que é um benefício bastante interessante. E os periódicos da Cielo também passam por um processo de análise, de revisão para indexação lá, que também traz um mérito científico, uma tranquilidade muito grande. Então, Diamond Open Access falou de Cielo, normalmente é esse modelo, e também a versão Version of Record, né, que é a versão publicada, ela já sai em acesso aberto, podendo ser compartilhada. E aí tem a Via Verde, né, que também não incorre custos para os autores. Muitas vezes o artigo na ponta ele vai ser um artigo que estará fechado, mas aquele Author Accepted Manuscript, AAM, né, que é a versão aprovada, né, mas não a versão final, a editora ou periódico possibilita esse self-archiving ou que você também arquive, né, no repositório institucional. Então, tem algumas revistas que já possibilitam que você arquive esse AAM no repositório institucional e depois publique essa versão do artigo também em outros repositórios de acesso aberto mais globais, mas muitas vezes dentro de um período de embargo, né? Então, você vai poder fazer essa divulgação desse teu conteúdo, desse teu manuscrito aceito, depois de 6, depois de 12 meses. Então, também é importante você conferir essas informações no site da revista, especialmente para aqueles pesquisadores que estão envolvidos, por exemplo, com financiamento da FAPESP, né? A FAPESP ela já lançou uma política para acesso aberto às publicações resultantes de auxílios e bolsas, aonde um dos requerimentos é que realmente o resultado de qualquer pesquisa que foi financiada integralmente ou parcialmente pela FAPESP, esse resultado, texto completo, deve estar disponível na íntegra, seja ele, né, o próprio artigo que já foi publicado no Gold Open Access, ou minimamente que ele seja arquivado em um repositório institucional e também possibilitado esse compartilhamento depois de um período de embargo que não ultrapasse 12 meses. Então, quem também tem o link lá da FAPESP que vocês podem consultar isso, mas até coloquei um trecho aqui, né? Objetivo para contribuir, contribuir para ampliar, fortalecer a visibilidade da pesquisa brasileira, aumentar o impacto, estabelece que os textos completos ou outro tipo de comunicação científica, original de pesquisas e projetos pela FAPESP financiados,
seja parcialmente ou totalmente financiado, né? E publicados em periódicos internacionais, sejam depositados em repositório institucional. Então, confira também como que você faz para depositar o seu artigo no teu repositório da sua instituição. Seguindo a política para disponibilização e acesso aberto de cada revista, logo que os manuscritos sejam aprovados para publicação ou no menor prazo compatível com as restrições de cada revista, que é em, no máximo, 12 meses após a data. Então, essa informação também de refinamento é extremamente interessante você olhar com cuidado para isso, né? Qual é o tipo de acesso, se é a via verde, se tem embargo, qual que é esse período do embargo, se você está recebendo financiamento da FAPESP, como que isso pode ser um fator realmente determinante ali para onde você vai publicar. Pode te ajudar a descartar mais revista ou a escolher uma ou outra com base nesse requisito. Idioma do periódico, obviamente, isso pode ser uma informação também relevante, né? Se você pretende publicar em inglês ou não, o seu manuscrito está somente em português, ou o abstract vai estar em inglês, espanhol e português, mas o texto completo somente em português. De maneira geral, posso comentar que, se é possível publicar em inglês, ele traz uma internacionalização interessante, uma possibilidade maior de visibilidade, né? De alcance, de divulgação, mas também tem que ver se o periódico, no geral, publica o texto completo em inglês. Então, é outra informação também que deve analisar. A taxa de aceitação é sempre bom ver, até para você ter uma ideia do quão competitivo é esse periódico, né? Se tem lá, aparece, por exemplo, o Cardiology da Cargill, ele tem uma taxa de aceitação de 10%. Então, no geral, 90% dos artigos, os manuscritos que são submetidos, eles sofrem uma rejeição, então isso é uma competitividade altíssima. Alguns periódicos da Nature, por exemplo, eles têm uma taxa de aceitação de 5%. Então, acaba sendo um veículo, né, um canal ali muito mais competitivo. E aí você olha para o seu artigo, faz uma análise realista daquele conteúdo que você tem nas mãos ali. Às vezes você realmente tem um conteúdo e fala, não, esse daqui tem tranquilamente chances de entrar nesses 5%, 10%. Ou não, então você pode conferir essa informação. A Cargill tem disponível todas as informações nas páginas dos periódicos, vou mostrar daqui a pouco. Tempo para a primeira decisão também e publicação, exatamente para ter ideia do quão rápido, né, é essa comunicação, e algumas métricas. Então, por exemplo, nas homepages, né, dos journals da Cargill, sempre vai vir aqui Journal Home, About This Journal, que vai ter o escopo, guia para autores, se você quer informações sobre copyright, licença, APC, e aí também questões de formatação, imagens, contagem de palavras, tudo isso vai estar aí, guidelines, contato do periódico aqui em cima e outras informações adicionais sobre acesso aberto. No geral, aqui na própria homepage já vai aparecer Journal Metrics, fator de impacto, site score, taxa de aceitação e tempo para a primeira decisão. Isso é de praxe. Então, uma taxa de aceitação de 15%, tem outros que são mais, 20%, tem outros que são menos. E, caso não esteja aqui necessariamente, tem essa Journal Fact Sheet, que você pode também clicar e já vai abrir essa informação. Nesse caso, por exemplo, sobre o Cardiology, ele também traz aqui algumas métricas de citação, taxa de aceitação, tempo para a primeira decisão, informações de indexação e um breve escopo, né? Na parte aqui que é Journal Fact Sheet. Isso em todos os periódicos da Cargill. Uma outra dica possivelmente interessante é assim, se você já começou a diminuir ali a sua shortlist, né, com base nessas análises que você está fazendo, tipo de acesso, tipo de licença, se tem embargo, não tem, isso já começa a te afunilar um pouco mais as opções para você escolher o que você pode fazer. Talvez isso até eu devia ter colocado mais para frente, mas se você encontrou um periódico que aparentemente faz sentido para você, veja o que esse periódico publicou nos últimos 3 anos, né? E também os editores, né? Ou membro do corpo editorial desse periódico. Por quê? Isso pode ser um
claro indicativo do quão eles estão interessados realmente em publicar aquela sua temática, né? Aquele teu conteúdo proposto. Então, com base ali no que a revista publicou nos últimos 3 anos, por exemplo, se ela vem, vou falar de cardiologia, teu artigo é sobre arritmia, vou só dar um exemplo. Dentro da cardiologia, né, que é um campo grande, você está tratando sobre arritmia. Pesquisa ali se aquele periódico Cardiology, por exemplo, nos últimos 3 anos, se eles vêm publicando um artigo ou outro, 2, algumas edições sobre arritmia, porque isso pode te dar uma indicação clara de que sim, aquela revista está interessada em publicar sobre aquela temática, sobre aquele foco específico. Porque às vezes tem uma revista que pode ser um pouco mais generalista, mas ainda que generalista dentro de uma especialidade, normalmente a revista tem um certo enfoque preferencial para alguns tópicos. Então, se você faz essa análise ali dos últimos 3 anos, você consegue saber se eles, no geral, têm interesse em publicar sobre aquele tema. Se você não encontra nada nem perto daquilo que você propõe, pode significar que, no geral, eles não têm muito como prioridade essa temática. No geral, tá? Via de regra. Ou os editores também, né? Você pode dar aquela stalkeada, né? Ver quem que é o editor-chefe, ver quem que são os membros do corpo editorial. Às vezes tem separado ali, né, o corpo editorial por algumas linhas de pesquisa. E você pega ali quem que é aquele pesquisador ou aquela pesquisadora e vê em quais pesquisas, né, ele ou ela estão envolvidos atualmente. Então, no Brasil, ou você dá uma olhada no currículo Lattes, ou você vê o Orchid, ou você pode ver também Publons, ou se tem rede social, o próprio Google Scholar, se eles têm algum perfil. Então, você consegue ver ali os artigos mais recentes se eles estão envolvidos em pesquisas similares. Pô, se o editor-chefe da revista está envolvido em uma pesquisa que conversa bastante com a sua temática, pô, isso é um indicativo bastante interessante, que minimamente ele provavelmente vai ter um interesse em olhar com mais cuidado para aquele seu conteúdo proposto. E aí você também revisa algumas métricas, né, indicadores da revista. Fator de impacto, site score, H-index, né, que essencialmente é uma métrica mais para autor, mas tem alguns periódicos que acabam colocando no nível da revista também. SJR, Qualis. Beleza, vamos lá. Mas antes, revisite também o seu olhar para as métricas, né, essas métricas e esses indicadores. As métricas, eles são cálculos matemáticos, e cálculos matemáticos eles nos trazem uma informação, nos traz um indicador, mas também tem uma série de limitações que, para falar de maneira simples, um cálculo não consegue refletir a complexidade de um periódico na íntegra, né? Especialmente com ciência aberta, com acesso aberto, tem muitos movimentos e instituições também envolvidas intensamente em ampliar esse diálogo sobre a importância dessas métricas, até onde elas nos ajudam, até onde elas prejudicam um status quo, né? E por aí vai. Então, revisite também o seu olhar para as métricas, botei uma série de links aqui de informações interessantes que pode te ajudar a ter uma visão mais sistêmica sobre, e vou dar uma repassada rápida sobre algumas delas, né? Fator de impacto é da Web of Science, da Clarivate. Então, são métricas de citação, basicamente propõem uma média de citação por artigo, né? Esse é a proposta. Então, por exemplo, o fator de impacto de 2019 são citações recebidas em 2019 dos artigos publicados nos 2 anos anteriores, dividido pelo número total dos artigos publicados nos 2 anos anteriores. Então, por exemplo, se o número total de artigos publicados ali em 2018, 2017 foi 1.000 artigos, em 2019 tiveram 13.000 citações desses 1.000 artigos.
13.000 dividido por 1.000, fator de impacto 13. É isso. Quer dizer que aproximadamente cada artigo publicado na revista recebeu 13 citações. Então, isso te dá uma ideia te daria uma ideia da média de citações que cada artigo recebeu. Mas tem algumas reflexões também, ele varia bastante conforme a disciplina, né? O fator de impacto absoluto ali, aquele número específico, você nunca pode comparar diferentes áreas, por menor que seja, né? São disciplinas diferentes, já não dá para fazer uma comparação direta. De maneira geral, as áreas de conhecimento com uma rápida reciclagem de literatura, elas tendem a se beneficiar dessa métrica, né? Por exemplo, na parte de tecnologia, a parte de saúde, que em 2 anos, em 1 ano, se atualiza muito, tem uma renovação, uma reciclagem de conhecimento muito intensa. Isso tende a movimentar também a engrenagem, né, de citações de uma maneira muito mais rápida, e normalmente essas áreas do conhecimento se beneficiam mais do fator de impacto do que alguma outra área, por exemplo, que um conteúdo que foi publicado há 4 ou 5 anos atrás, hoje ainda é extremamente recente e válido, e não tem nenhum tipo de obsolescência desse conteúdo de 4 ou 5 anos atrás. Então, essas áreas tendem a se beneficiar. Revistas mais generalistas, no geral, têm um fator de impacto maior que as especializadas, tá? Via de regra. Imagina, por exemplo, vou usar um exemplo até um pouco mais para frente, a Karger tem um periódico que ele chama Pediatric Neurosurgery, então, neurocirurgia pediátrica, né? Quantos neurocirurgiões pediátricos existem no mundo? Talvez, assim, é uma comunidade extremamente pequena, e aí o quanto, né, qual o volume, né, de citações que essa comunidade consegue dar a nível de robustez, se comparado, por exemplo, com uma oftalmologia, que dentro da medicina acaba sendo uma área com muito mais especialidade, dermatologia, psiquiatria, então, que é uma comunidade muito maior, que também produz bastante conteúdo, e de maneira geral, essa engrenagem de citações podem girar de uma maneira mais acelerada. E as revistas generalistas também, uma JAMA, uma New England, exatamente por isso que Lancet, New England, BMJ, JAMA, são revistas generalistas dentro da medicina, elas sempre têm um fator de impacto muito maior, exatamente porque cobre também diferentes temas. Revistas de nicho, normalmente o fator de impacto tende a ser menor. E se você olha só para isso, seu olhar pode estar enviesado. Revistas que publicam mais revisões tendem a ter fator de impactos maiores, isso tem uma fonte de informação ali. Não necessariamente reflete essa média de citação por artigos, né? Então, ainda que a proposta seja essa, você ter uma ideia da média de citações por artigo, normalmente esses periódicos têm um fator de impacto alto, são poucos artigos que são muito citados, e aí elevam esse fator de impacto. Às vezes, tem artigos que nem são citados, né, dentro desse cálculo, mas tem ali alguns, 5% dos artigos que foram publicados, que recebem muita citação, e aí acaba elevando muito o fator de impacto dessa revista. Eu vou até falar um pouco disso também quando eu falo de divulgação, né? Divulgação científica e marketing do seu artigo, porque como normalmente são poucos artigos e a própria revista também acaba priorizando algumas divulgações adicionais para certos artigos. Então, muita gente acha, publiquei numa New England, já fiz o meu trabalho, por exemplo, mas a própria New England ela pode pegar alguns artigos ali que ou o corpo editorial ou o editor-chefe acredita que tem um potencial maior de receber citação, e eles fazem uma divulgação adicional de certos artigos de uma maneira relativamente intensa. Então, muitas vezes esses artigos vão receber mais citação e vão ajudar
no fator de impacto da revista, mas não necessariamente reflete a média, né? Tem essa ideia, né, de que se você publicar numa revista com maior fator de impacto, você vai ter mais citação do seu artigo. Isso tem um estudo que chama esse fenômeno de free ride, né, uma carona gratuita, mas o fator de impacto ele não te diz isso, né? Esse cálculo, essa matemática não te traz essa informação. Não é um fator de impacto grande de uma revista que, se você publica lá, ela distribui fator de impacto para os artigos. É exatamente o contrário. Os artigos que são imputados nessa revista, alguns poucos, né, ou a menor parte, recebem muita citação e alavancam o fator de impacto. Então, assumir isso como certo, né, de que se você publicar no fator de impacto alto é sinônimo de citação, não é correto. E eu trago um exemplo, por exemplo, da RSNA, né, Radiological Society of North America. Eles lançaram em 2019, por exemplo, 2019, acho que sim, o periódico que chama Radiology Artificial Intelligence. Então, uma área extremamente interessante para especialidades de imagem, né, radiologia, que é a inteligência artificial nesses equipamentos, fazendo uma série de análises, evoluindo, numa tendência extremamente crescente. E aí vamos dizer que eu escolho o periódico que eu vou publicar somente baseado no fator de impacto. E aí eu sou um profissional eu sou um radiologista, tenho um artigo meu que fala sobre inteligência artificial em radiologia, exatamente de acordo com esse novo periódico de uma das principais sociedades médicas no mundo na radiologia, a maior em níveis de associados, se eu não me engano, ou uma das maiores, e, sem dúvida nenhuma, uma comunidade científica extremamente engajada, relevante e importante. Então, aí eu, beleza, vou publicar o meu manuscrito lá numa Reviews of Radiology XYZ, porque tem um fator de impacto de 7. Não sei nem o que isso significa, comparado com outros cenários. Sendo que, ao mesmo tempo, tem essa revista que é Radiology Artificial Intelligence, afiliada com uma das principais sociedades médicas no mundo, com um editor-chefe que é extremamente especializado nesse tema, sem dúvida nenhuma, o corpo editorial desse periódico selecionado, passando um carrinho do som aqui, desculpa, selecionado com o rigor científico mais alto possível, e eu poderia, por exemplo, publicar ou tentar publicar nessa revista, né? E muito provavelmente, lá em 2019, até hoje essa revista não tem fator de impacto, tá? Lá em 2019 era um periódico novo, sendo periódico novo, provavelmente gostariam de receber mais submissões, né, para alavancar essa produção de conteúdo da revista. E se eu considero somente esse fator de impacto, eu excluo essas oportunidades que, às vezes, para mim, como autor, como pesquisador, especialista nesse tema, seria o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Eu ia colocar o meu artigo para o editor que está envolvido nisso analisar, os revisores por pares também analisar essa informação, me dar o melhor feedback, e quando o artigo fosse publicado, os associados da RSNA também acessando isso seguramente com um interesse grandíssimo, porque é um tema muito crescente, que traz muitas novidades, né, e impacto. Então, às vezes, se eu tivesse publicado o meu artigo lá, os benefícios para a minha vida no geral seria muito melhor do que se eu publicasse em outra revista só por um fator de impacto 7, por exemplo. Beleza, Vitor, tudo isso é muito bonito, esse é o melhor dos mundos, mas é o seguinte, eu faço parte de um programa de pós-graduação e eu tenho que publicar num periódico um fator de impacto X, ou minimamente 12. Tá bom, então, se você não tem essa liberdade de escolha, aqui é aquilo, né? O que não tem remédio, remediado está. Se você tem que publicar num periódico com mínimo fator de impacto 12, para a sua carreira acadêmica, para o seu programa de pós-graduação, então, publica.
Mas se você tem a oportunidade de ampliar essa visão, e é exatamente nisso, né, que a ciência aberta e o acesso aberto tem voltado os olhos, para refletir, ressignificar um pouco melhor essas análises. Mas se você tem essa oportunidade de olhar para esse cenário de uma maneira um pouco mais ampla, né, colocando mais inputs, seguramente você pode fazer uma escolha mais interessante. SiteScore é da plataforma Scopus, Elsevier. A proposta é similar, né? O fator de impacto também é um cálculo de métricas de citação. A diferença é que eles consideram uma janela de 4 anos e todas as citações ao longo desses 4 anos dividido pelos artigos publicados ao longo desses 4 anos. Eles incluem mais tipos de estudos, né, do que o fator de impacto. O fator de impacto ele tem uma especificidade nisso. Aqui eles incluem artigos, revisões, conference papers, capítulos de livros e papers de dados, né? Então, eles fazem essa divisão, uma janela de 4 anos, porque 4 anos, na teoria, consegue analisar melhor do que os 2 que o fator de impacto propõe. Não, reflexões é que não necessariamente essa janela de 4 anos é absolutamente comprovada como mais efetiva, né? Obviamente, ajuda a ter uma visão um pouco melhorada, né, sobre o cenário. O free ride também se aplica, né? Aquela questão de que não é por ter um site score alto que vai distribuir para os artigos, é o vetor, é outro. Também não é field normalized, né? Não dá para comparar disciplinas diferentes. E o percentil, que ele é o ranqueamento das revistas por áreas, né? Eles sempre são calculados por categorias. E às vezes tem definições de algumas categorias que não necessariamente é a mais adequada para aquela revista. E aí isso pode acabar prejudicando um periódico X ou Y, né? Porque ele não necessariamente foi incluído na melhor categoria. Acho que eu vou até mostrar isso agora. Então, o SiteScore, enfim, é só entrar na Scopus, todo mundo tem o acesso, esse site aqui é gratuito. Vou procurar exatamente o título da Karger que eu falei, né? Pediatric Neurosurgery, SiteScore 1.5. Você fala, pô, você está de brincadeira, SiteScore 1.5. Fica complicado, né? Mas aí, nessa questão de categorias, né? Olha como pode ser curioso, né? É difícil, realmente, traduzir, né, diversos fatores. Então, quando a gente coloca aqui no ranking, né, ele vem aqui o ranking. Então, JAMA Pediatrics é o primeiro, o Pediatric Neurosurgery está 162 de 294. Mas ele está 162 de 294 na categoria Pediatrics, Perinatology e Child Health. Então, pediatria, perinatologia e saúde infantil, né, saúde da criança. Ou seja, é um universo essa categoria, é um universo. Pediatria por si só, ela já conversa com uma série de outras especialidades. Vai ter na categoria de pediatria aqui problemas dermatológicos de criança, problemas nutricionais de criança, problemas psicológicos de criança. Vai ter tudo, né? Child Health é muito grande. Então, quando você coloca um periódico que é neurocirurgia pediátrica, comparado numa categoria que é pediatria como um todo, né, extremamente generalista, que vai ter uma série de inputs ali, esse título, exatamente por ser altamente especializado, ele é prejudicado pelo cálculo em si, né, porque a categoria dele não é exatamente pediatria como um todo. Né? Pediatria como um todo foi o que eu falei. Vai ter problema cardiovascular de pediatria, problemas de oftalmologia. A pediatria é muito abrangente, muito abrangente. E neurocirurgia pediátrica não é nada abrangente. É extremamente de nicho.
Então, assim, se você é um neurocirurgião pediátrico, cara, o periódico da Cargill é, sem dúvida nenhuma, extremamente relevante para você tanto consumir os artigos que são publicados ali, quanto para submeter o seu manuscrito para publicação. Mas aí, se você olha o CiteScore, você não vai nem chegar no 1.5, né? Então, de maneira geral, esses números em absoluto, ou até também o próprio percentil, quando ele ranqueia as melhores revistas dentro de alguma categoria, pode prejudicar alguns títulos, pode melhorar alguns outros títulos. E eles também trazem outras categorias, né, para tentar melhorar isso. Mas a outra categoria que ele é considerado é neurologia. Pô, também neurologia é um universo comparado com neurocirurgia pediátrica. Então, isso assim, não é tentando ter nenhum tipo de discurso contra o CiteScore, não. Acredito que todas as métricas contribuem, sim, mas acredito que é importante que todos nós também tenhamos essa visão ampliada das limitações, simplesmente porque não tem como um cálculo, uma categoria, traduzir esses aspectos mais complexos de uma revista, certo? Então, somente por isso, não tenho nada contra o CiteScore, acho extremamente interessante. Gosto bastante da plataforma também aqui da Scopus, acho que eles oferecem uma série de métricas que valem a pena analisar e outras que vale a pena a gente prestar atenção, ou pelo menos elaborar melhor a discussão sobre ela. Tem o H-Index também, o H-Index, como eu disse, inicialmente, essencialmente mais para os autores, mede produtividade e citações também. É uma fórmula, né, onde o H, número de papers, recebe pelo menos H, número de citações cada um. Então, só para fazer um exercício aqui, um H-Index de 7 quer dizer que o autor tem pelo menos 7 artigos publicados, em que cada um desses 7 teve pelo menos 7 citações. Então, ele pode ter 10 artigos publicados, mas tem 7 que tiveram pelo menos 7 citações, então H-Index de 7. Então, 2 artigos publicados, um artigo 20 citações, segundo artigo 0, H-Index igual a 1. Para ser H-Index igual a 2, os dois precisariam ter o mínimo de 2 citações. Então agora mudou, Vitor. Primeiro artigo, 1 citação, o segundo, 2 citações. Então não, o H-Index continua 1, porque você tem um artigo, você tem um artigo com um mínimo de 1 citação. 3 artigos publicados, o primeiro 3, o segundo 5, o terceiro 7, beleza, você tem pelo menos 3 artigos com 3 citações cada um. 5 artigos, o primeiro 20, o segundo 10, o terceiro 5, o quarto 5 e o quinto 0. Então, H-Index igual a 4. Beleza? Algumas considerações também no nível dos pesquisadores, né? Algumas desvantagens para novos pesquisadores, se comparados com pesquisadores de maior tempo de carreira, simplesmente porque ele leva em conta essa produtividade. Pô, quão produtivo pode ser um pesquisador, uma pesquisadora que está agora com 2 anos publicando pesquisa comparado com um que está a 57. Né? Por mais esforçado que esse pesquisador ou essa pesquisadora seja, tem um limite. Em 2 anos ali você consegue publicar, eu não sei nem quantos artigos, mas poucos. Por mais diferentes grupos que você esteja integrado também, sei lá, 2 artigos, 3 artigos, comparado com um pesquisador que já tem 57 anos e já publicou 100 artigos. Então, isso de cara, por levar essa produtividade em questão, já traz uma certa desvantagem. Também disciplinas com comportamento de citação diferente impactam no H-Index, né, nesse volume de citações geradas para aumentar o H-Index de maneira mais rápida ou de maneira mais devagar. Dependendo da disciplina, isso impacta. O H-Index nunca vai abaixar, isso é interessante. E não necessariamente é bom para você identificar a relevância no momento atual daquele pesquisador ou daquela pesquisadora. Às vezes você acha ali um pesquisador ou pesquisadora com H-Index interessante, 72, mas naquele momento aquele pesquisador ou aquela pesquisadora já até se aposentou, já não está mais envolvido em pesquisas ativamente.
e tudo mais. Então, você não consegue identificar o momento atual. E o outro cenário também, por exemplo, imagina que você tem um pesquisador que é um fenômeno, só para ilustrar. Tá com 3 anos, publicou 3 artigos, mas os 3 artigos foi sensacional, foi tipo 1 milhão de citação em cada um dos 3 artigos. É o hype do momento, é melhor os artigos mais compartilhados, divulgados. Se eu olho só para o H-Index sem ter todas as informações, o H-Index vai ser 3. Independente se você teve 1 milhão de citações em cada nos 3 artigos, seu H-Index vai ser 3. Então, quando você olha para um número... O importante é isso, né? Saber que quando você olha para um número isolado, sem contextualizar, você não consegue pegar o cenário geral. E dependendo da plataforma que você extrai, o H-Index ele muda. Então, tanto no Google Scholar, você vai ver ou na Web of Science, ou na Scopus, cada um provavelmente vai ter um H-Index. No Google Scholar, às vezes, tem duplicidade, eles contam mais do que devia. Na Scopus, ela considera só das revistas que estão indexadas na Scopus, na Web of Science considera só das revistas que estão indexadas na Web of Science, então também tem algumas variáveis aí que são complicadas. E tem o Qualis, que na verdade eu vou passar rápido assim, mas no geral a situação atual do Qualis eu não sei exatamente como está. Preciso de uma atualização, até se alguém saber de alguma novidade, quiser compartilhar no chat, eu agradeço bastante, acho que vai contribuir para a nossa conversa, né? Mas o Qualis, até a última informação que eu tinha é que é o Qualis extrato, o Qualis referência, né? Então ele faz referência a outras métricas. Quais métricas? Fator de impacto, Sitescore e Google Scholar, que é o H5, né? Então, as últimas informações que eu tinha que o Qualis teria somente cada periódico teria somente um Qualis na última atualização. Antigamente, ele podia ser categorizado em diferentes disciplinas e ter diferentes qualis. Aparentemente, no último teria somente um qualis, uma categoria só. Vai considerar o percentil dessas outras métricas e, por considerar o percentil, disse que tem uma comparabilidade melhor entre as diferentes áreas de conhecimento, exatamente porque o percentil avalia esse ranqueamento relativo do periódico dentro da própria área. Então, cada periódico dentro da sua própria área tem ali o seu ranqueamento relativo, dependendo do número de revistas que existe naquela área e da onde ele se posiciona. Então, só para ilustrar melhor, por exemplo, o Sitescore percentil indica o posicionamento relativo do periódico dentro dessa área, desse tema específico. Então, percentil de 98 significa que o journal está no top 2% daquele. Percentil do Sitescore. Não tendo nenhum desses dois, recorrendo ao Google, saem alguns extratos, né? Então, um mínimo de percentil de 87,5 é uma revista considerada A1. O mínimo de percentil de 75 até o 87,4 é um A2. 62,5 até o 74,9 é um A3. Então, para um periódico ser um A1, precisa de um percentil mínimo de 87,5, ou seja, o periódico tem que estar nos top 12,5% da categoria. Então, uma categoria com 100 revistas, o título tem que estar ali ranqueado nos top 12. Vou mostrar aqui, olhando para o Sitescore. Vou botar microbiologia. Então, aqui eles já mostram até o percentil, ó, 99, 99, tudo isso aqui seria Qualis A1, né? Porque ele precisa de um mínimo de 87,5. Esse aqui, 84, já não seria considerado A1, seria considerado A2, porque ele é 84, então está abaixo de 87,5, mas acima de 75. E por aí vai. Percentil 85, A2. Até a hora que você vai encontrar aqui um 67. 67 já é A3.
Então, vai fazendo essa referência, né? Por isso que é a Qualis referência, com outras métricas. Ciência aberta, acesso aberto, também iniciativas fortes para incrementar muito mais essa análise do Qualis. Várias propostas em andamento, o pessoal do IBICT levantando esses questionamentos, essas conversas de uma maneira bastante intensa, para que essa análise também do próprio Qualis consiga incluir alguns outros inputs que possa enriquecer essa análise. Então, essas são as métricas. E aí, por fim, esse acaba sendo, né, esse é o funil de seleção. Então, primeiro você coleta, né, conversa com seus pares, bibliotecárias, bibliotecários, pesquisa nessas ferramentas, 12 ferramentas grátis, pesquisa suas referências, cria lá um shortlist que vai estar grande, que estará grande, provavelmente no começo, descarta possíveis revistas predatórias, olha o escopo nesse momento inicial, já para ver se o tipo de estudo que você tem, aquela revista aceita ou não, então ali você com certeza já vai poder fazer um descarte relativamente rápido, refina aonde essa plataforma está indexada, onde essa revista está indexada, o idioma desse periódico, a taxa de aceitação, o tempo de publicação, o acesso, especialmente se você está recebendo um financiamento da FAPESP, e no geral também porque publicar em acesso aberto é melhor, né, em termos de visibilidade, para você fazer uma divulgação, e isso potencialmente incrementar o impacto acadêmico, o número de citações que você recebe. Analisa também as métricas, né, tendo tudo isso em mente, que se você olha para um fator de impacto 6, o que isso significa, né? Um site score de 12, mas levando em consideração todas essas outras informações também, às vezes periódicos que não possuem fator de impacto, como Radiology, Artificial Intelligence, entre outros periódicos que são recentes, eles não têm fator de impacto, precisa ali pelo menos de 3, 4 anos, acho que 3 anos para você conseguir ser indexado à Web of Science. Aí dentro da Web of Science você precisa ir na coleção central deles, que eu não me lembro o nome exatamente. Você entra no começo como uma emerging resource, depois você entra na coleção central para depois começar a ser rastreado o seu fator de impacto. Então, leve isso em consideração para não perder nenhuma oportunidade boa. E depois veja também se a revista tem publicado naquela temática que você propõe. Isso pode ser um indicador fortíssimo se o seu artigo ele já vai ser recebido com certo interesse ou que não tanto interesse, olhando tanto o que a revista publicou e também possivelmente analisando o que o editor-chefe, a editora-chefe ou os membros do corpo editorial estão envolvidos, né, na questão das publicações científicas, e aí, após isso, muito provavelmente você poderá selecionar um periódico de uma maneira bastante assertiva, tendo a certeza que fará sentido tanto para você quanto para a revista ter essa análise, né? Então, garantir também para a revista que aquele conteúdo que ela vai receber faz sentido para ela e que ela vai querer analisar aquilo em mais detalhes, para não sofrer uma rejeição. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Vou dar uma olhada aqui se aparentemente tiver algumas perguntas. Isso, pessoal. Vou mandar um e-mail para vocês. Todo mundo que se cadastrou, eu tenho o e-mail registrado. Amanhã eu vou mandar um e-mail com o link da gravação, os slides e aquele guia rápido dos periódicos da Karger para que vocês possam acessar, consultar o texto completo e utilizar isso nas suas pesquisas. Quem precisar da declaração, me responda o e-mail pedindo a declaração que eu já mando na sequência. Coloca só o título e o abstract no site, acredito que são aquelas ferramentas. Tem algumas ferramentas que só pedem o abstract e o título.
tem outras que pedem para você incluir o manuscrito inteiro, tem outras que pedem para você colocar o título, o abstract, algumas keywords também, e até selecionar uma possível área para ajudar a ferramenta a encontrar o periódico mais adequado. Todo mundo com acesso... Sim, vou enviar o certificado. Pessoal, desculpa a demora, eu estou só dando uma lida aqui para ver. Destaque de novo para aquela ferramenta Compass to Publish. Não conheço, mas convidado aqui comentou para identificar periódicos predatórios. Vamos dar uma olhada também que vale a pena. E aí o Eduardo Bessa, acho que entra naquilo que eu já falei, Eduardo. Como proceder quando o escopo da revista não é exatamente tão claro, né, quanto ao que eles preferem publicar. Aí dá essa stalkeada, né? Essa pesquisa no que a revista vem publicando é um indicador dos temas que eles têm interesse, e também analisar as linhas de pesquisa do editor-chefe, do membro do corpo editorial. Vai ser interessante, eu vou falar um pouco disso também na questão na sessão Desmistificando o Processo de Revisão por Pares da Cargill, exatamente isso. A primeira pessoa que recebe o manuscrito é o Editorial Office Manager, ele vai analisar alguns requisitos básicos com relação ao guia para autores, o escopo de uma forma geral, idioma, plágio, ética, e depois ele vai mandar para o editor-chefe ou editora-chefe daquela revista. E aí sim, esse editor-in-chief já vai fazer uma análise se deseja que esse periódico, que esse manuscrito siga para o processo de revisão por pares ou não. E aí, normalmente, essa análise é feita com base nesses caminhos que ele ou ela tem direcionado à revista. É sempre muito difícil que a revista ela consiga cobrir todas as temáticas da maneira mais igualitária possível. Normalmente tem alguns caminhos que eles preferem. Então, fazendo essa pesquisa no que a revista publicou ou nas linhas de pesquisa dos editores, vale a pena. Compass to Publish, outra freada, o pessoal destacando de novo. Sobre os valores, né, para a publicação, se ainda existem valores amigáveis para autores brasileiros, qual valor pode ser considerado praticável? Isso varia muito, assim. No geral, é uma discussão que deve evoluir bastante. Tem periódicos, por exemplo, da Cargill, que vai de $800 de um APC até outros que vão até $3.000. Isso realmente é um valor extremamente alto, especialmente para nós ou para qualquer país que tem essa questão da diferença da moeda, que impacta ainda mais, acaba sendo um valor que fica muito alto, né? E aí entra interessante pesquisar todos aqueles periódicos de acesso aberto que são no modelo Diamond e Platinum, que aí não vai cobrar dos autores. Recomendo que entre na Cielo, né? E os periódicos que estarão lá provavelmente não vai te cobrar. Tem outros periódicos internacionais também que são esse modelo e não vão cobrar. E, às vezes, a sua instituição possui um acordo com alguma editora ou para isenção desse custo de publicação ou para algum desconto interessante de 50%. Então, também acaba tendo alguns benefícios. Recomendo que possa contatar ali a biblioteca, que eles podem apontar isso de uma maneira bastante interessante. Gostaria de fazer um curso mais aprofundado sobre periódico científico, tem um treinamento ou uma pós mais aprofundada. A Cargill tem uma solução que chama Cargill Campus, que são treinamentos, plataforma de e-learning de certificação e publicação científica. Então, aborda diversos temas com relação a periódicos científicos. É uma solução paga, mas depois me manda um e-mail que a gente conversa melhor sobre isso.
Ah, legal. O pessoal falou que já dá uma mapeada no que os periódicos publicaram nos últimos 3 anos. Sim, plataforma Sucupira da CAPES, extremamente confiável. Então, a mudança do Qualis, realmente, eu preciso de uma atualização um pouco melhor sobre isso, porque tivemos alguns contratempos aí nos últimos tempos. Exatamente, a classificação oficial ainda não foi publicada pela CAPES. Isabela Bertoncini, me manda um e-mail, vamos conversar para um treinamento um pouco mais aprofundado. Acho que eu consigo abrir uns períodos de acesso também desses cursos da Carg e a gente pode tirar um proveito disso bastante interessante. Beleza, Isabela? Obrigado. O ideal é fazer um artigo em inglês ou mesmo que eu mande para uma estrangeira, eles façam uma tradução. No geral, as revistas, se elas oferecem uma tradução, provavelmente elas poderão cobrar esse serviço, né? Se você quer submeter o seu artigo em português e eles traduzem. Aquelas empresas que eu apresentei lá, a Enago, American Journal Experts, aqui no Brasil tem também a Publicase, tem a Editage, elas são prestadores de serviço para tradução que tipo, cobram por isso, obviamente, mas faz uma tradução certificada e eles garantem, né, que o seu artigo não vai sofrer nenhum tipo de rejeição por questão do idioma. Então, se tiver algum apontamento do escritório da revista ou do corpo editorial com relação ao idioma, essas empresas vão refazer a tradução, vão ajustar o seu manuscrito gratuitamente agora, porque foi o trabalho deles que precisa ser revisado. Então, eles vão te oferecer esse ajuste já no preço que você pagou inicialmente. Tem alguns tradutores também que trabalham por conta, ou se você conhecer algum pesquisador, alguma pesquisadora que mora no exterior, também pode ser ou tem o inglês, especialmente como idioma principal, pode ser um recurso interessante de utilizar na amizade mesmo. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que eu realmente não sei os detalhes, né? O que significa quando a revista apresenta. Recebemos artigo de revisão apenas por convite do editor. Não pode submeter um artigo de revisão para essa revista? Na Carger, eu nunca ouvi disso. Os periódicos da Carger, no geral, não têm essa política, mas acredito que significa exatamente isso. Esse tipo, especialmente de revisão, provavelmente só o editor necessita convidar para fazer essa revisão. Às vezes, não necessariamente exatamente o editor convidando ali no caso a caso, mas às vezes a revista, no geral, lançando uma chamada para artigo de revisão. Então, as revistas fazem muito isso também, periodicamente, alguns temas, algumas temáticas que eles desejam publicar, eles podem fazer uma chamada para artigo, e às vezes, na questão da revisão, pode sair também não é edital a palavra, é realmente uma chamada para artigo de revisão. Então, às vezes, significa isso. Beleza. Pessoal, uma vez mais, muito obrigado. De novo, eu vou mandar para vocês todas as informações que a gente compartilhou. Qual o maior risco de publicar numa revista predatória? Vai jogar o seu artigo fora, basicamente isso. Não tem encontrabilidade e não tem mérito científico nenhum, só querem dinheiro. Então, compartilho com vocês. Muito obrigado pela participação, uma alegria enorme. Espero que tenha
dado algumas dicas interessantes e que vocês possam também entrar lá no site da Karger, analisar, usar o texto que está disponível. E quem puder, terão outras sessões. Se você não recebeu ainda a divulgação, acredito que logo terá, sobre o processo de revisão por pares da Karger, divulgação científica. E, se for possível, espero todos vocês novamente. Beleza? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.